Olá, tudo bem? Hoje eu vou te contar uma história bem triste. Esse é o segundo vídeo da playlist de narrativas. Se você não entende o que você está fazendo aqui, assista primeiro o vídeo de São Francisco, porque nesse vídeo eu falo o porquê dessa playlist e onde eu quero chegar com ela. Não é sobre Heroes of the Storm, embora 90% do conteúdo deste canal seja sobre o jogo, ele não é 100% dele, ele é um canal pessoal meu. E eu me reservo o direito de criar algumas playlists que são significativas para mim. Então, se não é esse conteúdo que você veio buscar, ignore. Mas mesmo que você saiba o que é a playlist de narrativas, mesmo que você saiba por que eu comecei, eu preciso te avisar a respeito de algumas coisas. Ao longo do tempo eu vou colocar aqui histórias de vida, todas de pessoas que me marcaram, que foram importantes para mim de alguma forma, e muitas delas vão ser histórias de sucesso, vão ser histórias de pessoas muito felizes, muito bem-sucedidas, muito animadas, que são importantes para mim por N referências. A história que eu vou contar hoje é extremamente triste. Ela é muito triste. Então, se você está no momento da sua vida em que você acha que uma história triste vai te fazer mal, não assista. Feche esse vídeo, volte outro dia, ou então não volte. Porque esse vídeo ele me levanta questões para as quais eu não tenho resposta, não tenho solução. E eu não vou usar eufemismos nessa história. Eu não vou ficar falando que ela não era tão bonita, não. Eu vou falar que ela era feia. E não é porque eu quero maltratar, não é porque eu quero judiar, não é porque eu quero fazer um bullying virtual com a pessoa. Não, é porque eu quero que você perceba a dureza da existência da pessoa e é essa dureza que vai me marcar, é essa dureza que vai ser relevante para minha própria vida, assim, as lições que eu absorvi com a Dona Maria, ok? Então, esteja avisado. Eu também não quero dar um direcionamento político para minha playlist. Eu não vou ficar contando histórias aqui para no final falar e é por isso que você tem que votar em determinado partido e você está errado se você não vota. A ideia não é essa. Então, não tente tirar esse tipo de conclusão do meu vídeo. Tá? Então eu não estou aqui querendo apontar soluções ou questões ou problematizar a questão social e gerar um debate político. Não, eu vou falar como foi conhecer a Dona Maria, a história da vida dela e por que ela é importante para mim, só. Inevitavelmente eu vou passar por alguns questionamentos sociais, mas esse não é o foco do vídeo. Tudo bem? Bom. Então vamos lá. Conheci a Dona Maria há cerca de 3 ou 4 anos, não lembro exatamente, e na época eu estava fazendo voluntariado para o Teto. Teto é uma ONG bem legal, que não cabe aqui ficar falando que é e nem ficar fazendo muita propaganda dela, mas eu acho que é uma ONG pela qual todo adolescente de classe média alta deveria passar. Porque ela faz muito bem para quem faz trabalho voluntário lá. Talvez os voluntários eles sejam muito mais beneficiados do que as próprias comunidades alvo do trabalho deles. Lá você como adolescente, como jovem ou como pessoa, porque não tem limite de idade, vai entender bem o que é privilégio, vai entender o que vai vivenciar a diferença social, não na teoria dentro de uma sala de aula. Você vai ter essa experiência lá nas comunidades. Na época eu estava fazendo uma atividade que tinha outro nome, mas que hoje se chama Eco, e é basicamente ouvindo comunidades. A gente ia para uma comunidade favela, né? Comunidade é um eufemismo. A gente ia pra favela e a gente conversava com as pessoas de lá para saber em que situação elas viviam, o que elas queriam, o que elas precisavam e como é que os voluntários do Teto poderiam se unir para tentar ajudá-los a juntos resolverem esses problemas. É uma causa muito nobre. Em teoria, muito nobre, nem sempre aplicável, mas também não é mérito desse vídeo falar sobre isso. Eu estava numa comunidade na extrema zona leste, o nome dela é Quaresma. Sinto muito para todos aqueles que trabalharam lá de maneira intensiva, eu só fui 3 fins de semana, então eu não quero passar a impressão de que eu fiz um trabalho enorme lá. Não estive presente durante muito tempo, mas eu conheci muito bem algumas pessoas, por entrar na casa delas, por escutar as histórias de vida delas e por ver as aflições, as angústias, as dificuldades. Conheci muita gente legal, conheci muita gente que estava em ascensão, muita gente promissora. E as pessoas me contavam por que elas tinham ido para lá por N motivos e quando é que elas sairiam. Algumas dessas pessoas. Bom, a favela em si era ocupada, era um terreno invadido, passível de reapropriação de posse, como foi depois de um tempo. E a Dona Maria foi a pior história, a mais marcante, a mais chocante que eu vivenciei.
Ela vinha do extremo interior pobre do Piauí. E então eu tenho umas imagens aqui, mas é claro, não são da casa dela, são imagens aleatórias no máximo, da sua vizinhança. E, e então é uma pessoa que veio em situação de extremo desespero. É muito importante para contar quem era a Dona Maria mencionar que ela é considerada uma pessoa muito feia. Sim, ela é muito feia, ela tem uma aparência que definiu a maneira como ela viveu a vida dela, porque ela foi frequentemente, constantemente alvo de rejeição. Então, nem na família dela ela foi bem-vinda, não teve acesso à escola, numa situação de extrema pobreza, e não teve amigos, então eu perguntei para ela dos amigos de infância, dos amigos que ela fez ao longo da vida, dos amigos que ela tinha feito em São Paulo, e ela não havia feito amizade. Então, existem várias mulheres que fazem um trabalho legal de conscientização a respeito da invisibilidade da mulher, por exemplo, negra, obesa, feia. E ela era um extremo exemplo disso. É uma pessoa que sempre foi invisível, até para a própria família. Então, a Dona Maria ela teve três parceiros ao longo de toda a sua vida. E esses três parceiros só ficaram tempo suficiente para engravidá-la. E eles nunca ficaram presentes. Nenhum deles assumiu, nenhum deles acompanhou sequer a gestação dos três filhos que a Dona Maria teve. Ela estava na época com 48 anos, tinha um filho de 18, preso por envolvimento em tráfico de drogas. O filho dela do meio tinha 15 anos e estava no Piauí, os dois não se falavam. Ele meio que saiu de casa, abandonou a casa por condições de extrema pobreza, por ela não ter condições né, básicas de sustentar e que permitissem que ele vivesse ali. E tinha o filho mais novo de 4 anos, e eu tenho quase certeza que o nome dele era Eric, eu não me lembro exatamente. O menino até comunicativo, mas que já apresentava alguns problemas com ela. A Dona Maria nunca, por ser pobre, por ser por todas essas características já mencionadas, ela não aprendeu a se relacionar com pessoas, ela não aprendeu a dialogar com pessoas. Então ela tinha uma capacidade muito baixa de se aventurar num diálogo. E ela não era nem simpática no sentido de agradável, de cortês, e também não era antipática, ela não era alguém que não se agradava da companhia dos outros, mas ela era completamente apática, para ela tanto fazia. Então ela passou a lidar com o mundo com o mesmo desprezo e da mesma maneira que as pessoas lidavam com ela, tratando todos de maneira invisível. Embora ela fosse muito prestativa em responder tudo que era perguntado a ela. Então, ela nunca ficou sem resposta, a menos para as perguntas que ela realmente não tinha resposta. Ela sempre demonstrou muito boa vontade. Mas pouquíssima esperança de envolvimento. E quando eu digo pouquíssima esperança de envolvimento, ela não achava que ali a gente estava começando uma relação que fosse durar. Mesmo eu me apresentando de maneira muito amigável, como alguém que frequentaria aquela comunidade, num grupo de pessoas que fariam parte da vida da comunidade dela, ela não achava que aquilo era para ela e que ela estivesse envolvida entre as pessoas que seriam abraçadas pelos voluntários que estavam chegando. A casa dela era extremamente pobre, era um barraco feito de paredes de madeira, muito mal ligadas entre si, então passava-se vento por entre essas madeiras e um teto de telhas muito finas que devia fazer um barulho horroroso quando chovia e que inevitavelmente deixava que a água entrasse. Ela estava num declive e um chão de terra batida que era irregular. Então não era um chão como esse aqui, bonitinho, plano, era irregular e num declive. Ela colocou algumas tábuas de madeira que escoravam o chão de maneira mais ou menos reta, e lá ela colocou um colchão grosso de casal, que era o único móvel praticamente que ela tinha na casa. Esse colchão e um fogão muito velho. Esse colchão estava, óbvio, úmido, com fungos. Eu tive sérios problemas para respirar lá dentro. Me atacou sinusite, rinite, eu comecei a espirrar, meu nariz começou a escorrer e entupir, e foi muito difícil o tempo que eu fiquei lá. Fiquei cerca de 40 minutos conversando com ela.
A casa tinha pouquíssima coisa, o banheiro era fora da casa, ela precisava ir na casa do vizinho para usar o banheiro. E uma cozinha que não permitia que ela cozinhasse muita coisa. A dieta dela era extremamente restrita. O único brinquedo do Eric era uma ratoeira e isso me partiu o coração. Quando eu perguntei com que ele brincava, ele me apontou a ratoeira e era uma ratoeira grande. E quando eu perguntei para ele o que ele eu perguntei para ele se ele pegava ratos e sim, ele pegava ratos e com muita frequência. O Eric lidava mais com ratos do que com pessoas dentro da casa dele. Isso era de partir o coração. Você deve achar que eu estou dramatizando demais, mas não chegou na parte triste ainda. Vamos à parte triste. Se você quiser pode parar, tá, gente? Porque agora, assim, começa a entrar uma parte que me machuca bastante, talvez eu fique emotivo para falar sobre isso. A Dona Maria, ela estava morando lá há algum tempo e aí, assim, continuando a conversa, eu descobri que ela trabalhava com limpeza e na época, em 2013 ou 2014, não lembro exatamente, ela ganhava R$ 900. Ela ganhava R$ 900 mais a condução. Quando eu perguntei o que ela fazia com R$ 900, ela me disse que ela tinha dívidas no Piauí e ela fazia remessas constantes de cerca de R$ 400 para amortizar a dívida que ela tinha no Piauí. Ao longo da vida dela, ela fez várias viagens para o Piauí, entre Piauí e São Paulo, e as viagens foram sempre em casos extremos de fuga. Em momentos em que ela achou que qualquer coisa que ela encontrasse em São Paulo seria melhor do que ela tinha no Piauí, e em momentos em que ela achou que qualquer coisa que ela encontrasse de volta no Piauí seria melhor do que a vida que ela estava levando em São Paulo. Ela estava com esse emprego e aparentemente satisfeita por ter esse emprego, fazia remessas para o Piauí, e quando ela se mudou para aquela favela que era ocupada, que era invadida, ela ela alugou um barraco, ela não construiu o barraco dela. Então tinha um cara que construiu aquilo e que conseguiu alugar para ela porque ele tinha um outro lugar melhor para morar. Eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa entre 200 e R$ 300. Me falha a memória o valor exato. Eis que depois de algum tempo morando lá, passou um agente da prefeitura, e esse cara da prefeitura, ele estava meio que fazendo o cadastro das pessoas que moravam lá, IBGE, né? Parecido com o que o IBGE fazia. Por que ele fazia isso? O terreno ali era invadido, ele seria desapropriado, mas até lá as crianças precisavam de creche, as crianças precisavam de carteira no posto de saúde, eles precisavam ter um comprovante de endereço para conseguir talvez arrumar emprego. E o que eles estavam fazendo era isso, era um controle de endereço lá dentro para que as pessoas pudessem receber correspondência e para ver quais pessoas se qualificavam para programas de habitação, de assistência social, enfim. E quando esse cara da prefeitura quis ouvir a história dela, ela falou que ela pagava aluguel naquele lugar. E o agente da prefeitura disse para ela: Dona Maria, você não tem que pagar, a senhora não tem que pagar aluguel aqui, porque isso daqui é um lugar ocupado, invadido, ninguém tem propriedade da terra aqui. Então, para a prefeitura, você é a dona, entre aspas, porque você está morando aqui, então você é a dona desse lugar e você não tem que pagar aluguel para ninguém porque isso não tem cabimento. E esse agente da prefeitura, ele passou lá cerca de 3 ou 4 meses antes de eu ter chegado lá para conversar com ela. A dona Maria parou de pagar aluguel claro, ela não começou a economizar esse dinheiro, ela começou a subsistir com o dinheiro. E toda vez que o cara ia lá cobrá-la, ela falava: Não, eu tô com papel aqui, a prefeitura disse que eu moro aqui e que eu não te devo nada, então eu não vou te pagar. Ao longo do tempo, e quando o cara engrossava com ela, ela falava: Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho que te pagar e não tenho dinheiro também mais, então não adianta você ficar forçando a barra. O cara forçou a barra e ele começou a fazer ameaças cada vez mais sérias. E até que ele começou a fazer ameaças à integridade física dela e do filho dela. E em algum momento o cara falou que mataria o filho dela na frente dela, para que ela visse. A Dona Maria surtou, mas numa dessas visitas do cara que morava lá, ele falou alto demais, ele despertou a atenção de todos dentro da comunidade. E aí os traficantes que moravam ali, alguns traficantes de droga que moravam ali, se mobilizaram.
E aí pegaram o cara, encostaram o cara na parede e falaram, escuta, você tem um lugar pra morar? Ela não. Ela não vai te pagar porque ela não tem que pagar. E se alguma coisa acontecer com ela ou com o filho dela, a gente vai na sua casa e a gente vai te matar. Então, os traficantes, os bandidos, eles foram heróis para ela. O problema é que isso gerou uma crise na Dona Maria que até então não havia acontecido, assim, muito maior do que tudo que ela tinha vivido até então. Porque até então ela tinha vivido em extrema pobreza, mas ela tinha valores morais que ela absorveu da família dela. E esses valores morais eram contra todo tipo de ah, comportamento que envolvesse prostituição e drogas. Então, era muito difícil para Dona Maria aceitar a ajuda daquelas pessoas que ela sempre considerou vilões na história, que ela sempre considerou errados, sempre as pessoas que ela tinha que a todo custo evitar. E ela já tinha fracassado com o filho mais velho que estava preso por envolvimento com drogas. E ela entrou em crise porque então ela sentia que ela estava ativamente colocando o filho dela mais novo no mundo das drogas. Porque por gratidão a essas pessoas que heroicamente a defenderam, ela teve que começar a colaborar com o tráfico, porque começaram a pedir favores para ela e para o filho dela de transporte de mercadoria. E isso foi bastante pesado e ela me contava essa história com muita dor. E eu consegui enxergar pelos olhos dela, porque assim, quando a gente mede a dor sentida como nós a sentiríamos, às vezes ela é bem pequena. Às vezes você nem acha tráfico uma coisa tão grave assim, você nem acha que pegar um pacotinho e levar para outro lugar seja um crime tão bárbaro assim. Mas para algumas pessoas que têm determinados valores morais, ir contra esses determinados valores morais é muito difícil. Porque quebra a sua honra, quebra o seu valor, quebra a sua dignidade. E isso nela foi bem pesado. Quando a gente continuou conversando, eu apresentei o trabalho do Teto e falei que ela poderia muito bem ser escolhida para ganhar aquela casa emergencial que o Teto se propunha a construir, dada a gravidade da situação dela, dada a situação desesperadora, de desesperadora necessidade em que ela se encontrava. E o que mais me machucou é que ela não demonstrou um pingo de empolgação. E aí é que a minha dor ela começou a ficar cada vez maior. Porque eu percebi que já não era uma pessoa que estava em busca de socorro. Ela não era uma pessoa que estava em busca de esperança. Ela não era uma pessoa que estava em busca de salvação ali. Ela não esperava que, sei lá, o Luciano Huck ou o Faustão chegassem e falassem, nossa, a gente vai te tirar dessa. É uma pessoa que, por ser extremamente feia, extremamente invisível, sempre rejeitada, não achava que qualquer coisa boa que existisse no mundo tivesse sido feito para ela e não achava que ela fosse de fato receber isso. Então, todas as vezes em que eu falei com animação que ela poderia ganhar aquela casa que o Teto poderia vir a construir para ela, livrando ela assim da dependência dos traficantes e livrando ela da pressão do ex-morador e livrando ela do suposto problema que ela estava vivendo, ela não demonstrou nenhum interesse. E quando eu falei, me ajuda a preencher esse papel, me fala as informações que eu preciso para que os voluntários te procurem, para que a gente construa isso para você, ela falou, não quero não. Porque é uma pessoa que estava cansada de uma pessoa que não se dava mais o trabalho de ter esperança. E assim, eu voltei destruído pro nosso alojamento e aí eu propus uns debates lá do tipo, em que momento em que situação uma pessoa tem que estar vivendo para ela desistir da própria existência dela e ao ponto de tanto fazer, ao ponto de você não se importar mais se você tem onde morar ou não. Porque se você derrubasse aquilo, eu não acho que ela chegaria ao ponto de se desesperar e chorar. Talvez ela parasse na rua e não se importasse mais. Ah, isso me doeu muito, perceber isso me doeu muito. A Dona Maria tinha emprego em 2013 porque
Na época nossa economia estava muito boa. Eu fico pensando em 2015, em 2016. Porque se você, dono de uma empresa, tivesse que escolher entre a Dona Maria e, sei lá, a Dona Teresa, aquela tiazinha simpática do café, que mora longe pra caramba, mas que vive com um sorriso no rosto, que vive se preocupando se você tomou o café quentinho que ela preparou agora ou não, que vive contando piada, que vive te trazendo notícias boas. Se você tivesse que escolher entre manter a Dona Teresa, a tia legal do café, e a Dona Maria, que ficava limpando ali, apática, sem te dizer bom dia, sem te dizer boa tarde, sem te dizer boa noite, sem puxar assunto, sem te abrir um sorriso, feia. Talvez você ficasse, sei lá, com a Dona Teresa. E se em 2015, 2016 a Dona Maria batesse na sua porta e falasse tem vaga para faxineira, talvez você olhasse uma pessoa tão desgastada e tão quebrada e tão desesperançosa que você diria não, porque poderia haver Donas Teresas procurando vaga de limpeza e assim, eu não sei por que motivos você sequer confiaria ah, na, na assiduidade e no comprometimento da Dona Maria. É, isso me faz pensar que isso me fez pensar na época que muito perto dela tinha um outro menino. E eu não lembro o nome dele agora. Me fugiu. E talvez seja Rodrigo o nome dele. E era um menino que também tinha vindo do Piauí, embora não conhecesse a dona Maria. Ele era muito animado e ele tinha conseguido entrar numa escola técnica e seria possivelmente um desses meninos aí que pegariam uma das pouquíssimas vagas de menor aprendiz para chegar em algum lugar algum dia na vida. Mas ele tinha uma energia muito grande. Ele vendia bebida na frente de balada com um isoporzinho e corria atrás de todas as coisas dele e fazia contatos e fazia amizades e não estava envolvido com o tráfico. E era uma história super positiva. O problema tá nas narrativas. Quando eu falo que a gente tem que fugir das narrativas de herói, a gente tem que fugir das narrativas de Harry Potter, de Spartacus, a gente tem que falar das casas, né, da escola, dos bruxos lá, a gente tem que falar de toda a casa dos gladiadores, de Bastiatas, a gente não tem que ficar falando do rei Arthur, a gente tem que falar de todos em Avalon, a gente tem que sair dessa narrativa de herói, de que um cara predestinado, super talentoso, super habilidoso, vai e consegue passar por todas as dificuldades e consegue ser alguém na vida, porque talvez esse Rodrigo, esse menino, que eu acho que o nome dele é Rodrigo, ele um dia seja um caso de sucesso para você falar, tá vendo? Esse menino se esforçou e olha onde ele chegou e olha onde ele tá, mas ele é exceção. Ele é exceção, e se ele é exceção é porque existe uma regra. A exceção, ela confirma a existência da regra. E a regra é de que esse sucesso das nossas narrativas de herói, eles, ele não é para todos, ele é para um número muito restrito de pessoas. E aí você olha para Dona Maria, na situação amarga que ela vivia, e você fala, fazer o quê, né? Não se esforce. Imagina como é duro você procurar emprego sabendo que você não vai encontrar, porque você tem constantemente portas fechadas pelo seu endereço, pela sua condição social, pela sua idade, pela sua educação, pela sua falta de beleza. É muito fácil falar assim que a pessoa não procura, a pessoa não se esforça, também não faz nada, só quer viver na teta do governo. Mas em em algum momento da nossa história, a gente vai ter que perceber que determinadas pessoas elas não têm condições. E não é porque ela era feia, é porque havia ali um caso, um princípio de demência. E eu falo isso porque minha irmã tem esquizofrenia. Minha irmã não é produtiva. E se eu não pudesse suprir as necessidades dela, se eu não pudesse oferecer conforto emocional para ela, eu imagino como é que ela sobreviveria no mundo selvagem que a gente vive. Talvez a minha irmã, Márcia, que é a minha família, talvez ela fosse uma Dona Maria, por não se adaptar, por não conseguir gerar renda, riqueza, por não conseguir estabelecer conexões com pessoas.
por se sentir marginalizada, rejeitada pela sociedade, porque você não se encaixa no padrão e aí você nunca seria um herói de uma narrativa de sucesso, dessas que vendem biografias aos montes nas livrarias que a gente adora passear no fim de semana. Em algum momento a gente tem que deixar de pensar na narrativa individual e tem que passar a pensar na narrativa coletiva. E aí não vai ser você que batalhou a vida inteira na favela e que um dia se tornou juiz e aí você passou a participar de um outro nível social. Não, talvez o futuro, o nosso futuro, o futuro que a gente precisa, esteja em narrativas coletivas, de comunidades que tinham pessoas extremamente talentosas e pessoas extremamente incapazes e que juntos conseguiram melhorar as condições de todo mundo e conseguiram chegar em algum lugar. Talvez quando isso acontecer, a gente comece a evoluir a passos largos. Por que isso não acontece? Porque a gente se identifica com narrativas de herói. Você gosta de ser o Harry Potter, você gosta de ser o Deadpool, que mesmo sofrendo pra caramba é fodão e vai lá e destrói e tem um final espetacular no fim da história. Você gosta de ser o indivíduo isolado, que depois é invejado e admirado e venerado por todo mundo. A gente não está acostumado a se ver como uma formiguinha, um elemento de uma comunidade. Então as narrativas elas vão continuar sendo de herói porque vem de livro pra caramba, porque vem de filme pra caramba, e também porque funciona como uma arma política, funciona como um neutralizador de envolvimento comunitário. Porque quanto mais você lutar pela sua subsistência, pelo seu próprio sucesso, menos você vai criar conexões com a sua comunidade para que ela possa lutar por alguma coisa. E sozinhos a gente nunca vai ter força. A Dona Maria é uma lição de vida, porque ela mostra que toda essa meritocracia ela pode ser desconstruída de maneira muito fácil, com uma única visita, num fim de semana, numa comunidade dessas. E aí você vê que todo esse papo de esforço para chegar lá, na verdade é uma fantasia. E que, na verdade, enaltece uma parcela muito pequena para fazer com que todo o resto morra de culpa e ache que tá na merda porque merece e que não tem nada porque não se esforça. Talvez seja por isso que essa mulher é tão importante na minha vida e que talvez, assim, possa fazer você pensar na maneira como você enxerga a sua carreira, a sua trajetória, a sua narrativa, a sua história. E, e quantas vezes você se sentiu inadequado por causa do seu nariz, por causa do seu cabelo, por causa da sua... Pare pra pensar no tamanho da besteira que é isso. Enfim, chega de lições de moral. Por hora é isso. Eu tenho muita curiosidade de voltar a ter contato com ela, embora eu não tenha conseguido. E além de todas as coisas, eu também me senti fracassado nesse ponto, de não conseguir estabelecer com ela uma relação onde eu pudesse resgatar pelo menos um pouco. Eu saí de lá completamente fracassado. Porque em todas as tentativas que eu tentei de me aproximar dela e de tentar oferecer alguma coisa boa para a vida dela, eu falei, porque ela não estava pronta para receber. Isso talvez, assim, seja complementado por um vídeo que eu pretendo fazer em breve que chama-se a Motivação da Caridade. Mas isso é um papo para outro dia e por hora a gente encerra essa história aqui. As próximas narrativas eu prometo que eu venho com histórias mais alegres, mais felizes, mais motivadoras, talvez. Mas esse caso, essa história, para mim é muito importante. Até a próxima, grande abraço.